E aí, fera, beleza? Resolução, 16ª questão, hidrostática, capítulo 4, ok? Então, 16ª questão do capítulo 4, hidrostática. Essa questão ela é interessante porque ela é aplicável em outras questões também, ou seja, esse método aí para resolver essa questão é repetitivo, certo? Hidrostática. Eu já quero lembrar contigo que é importante a gente entender quando um corpo está dentro de um fluido, ou seja, dentro de um líquido, dentro de um gás, certo? Um recipiente onde contém gás e líquido, esse corpo sólido que eu coloquei dentro do líquido, ele sofre uma força chamada de empuxo. E essa força de empuxo tem por tendência jogar o corpo para fora, para cima, certo? Para que o corpo saia do líquido, certo? Beleza? Do fluido. Ok? Beleza. Essa força do fluido ela vai ser exercida para cima, certo? E outra coisa importante, as questões que envolvem empuxo e dinâmica, certo? Que aí tá as aplicações das leis de Newton, são questões que falam muito em equilíbrio. Então lembra, o equilíbrio, o conceito de equilíbrio é todas as forças que puxam para baixo são iguais a todas as forças que empurram para cima, certo? Então não esquece disso. Então, lendo a questão, ele fala o seguinte: uma pedra cujo peso vale 500 newtons é mergulhada e mantida submersa dentro da água em equilíbrio. Então, ó, ele já me deu o peso da pedra, certo? Ele já me deu o peso da pedra. Cara, se eu tenho o peso da pedra, eu tenho a massa da pedra. Beleza? Lembra que a massa é o peso dividido pela gravidade, certo? A massa é o peso dividido pela gravidade. Até porque o peso é massa vezes gravidade. Então, já de cara, a massa dessa pedra já vale quanto? Isso mesmo, já vale 50 quilogramas. Beleza? Show. Continuando. Ela é mergulhada e mantida submersa dentro da água em equilíbrio. Falou em equilíbrio, todas as forças que apontam para cima são iguais a todas as forças que apontam para baixo. Por meio de um fio, se tem fio, tem tração ou tensão, de massa desprezível. Este fio está preso a uma barra fixa, como mostra a figura. Sabe-se que a tensão no fio vale 300 newtons. Marque a opção que indica corretamente a densidade da pedra. Cara, se ele falou de equilíbrio, é porque eu vou ter que usar o equilíbrio para resolucionar a questão, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é listar as forças e entender como é que esse equilíbrio se comporta, ok? Então, vamos finalizar isso. Vamos colocar as forças. Primeiro, eu já sei que sempre, naturalmente, eu tenho um peso para baixo, certo? Tem um peso da pedra para baixo. Como ele falou de fio, esse fio tem tração. Então a tração está para cima. Professor, por que a tração está para cima mesmo? Corta o fio aí. Se tu cortar o fio, a pedra cai. Então a tração está segurando a pedra. Então a tração é para cima, certo? Ele está segurando para que a pedra não caia. Como ele está dentro de um fluido, dentro de um líquido, então eu posso afirmar com toda certeza que tem o quê? Empuxo. E esse empuxo joga a pedra para fora do líquido, para cima, certo? Se está em equilíbrio, o que é que eu posso afirmar já de certeza? Que tudo que aponta para cima, ou seja, tração mais o empuxo, é igual a tudo que aponta para baixo, que é o peso. Vamos finalizar? Quem é a tração? A tração dele, ele diz que vale 300. Quem é o empuxo? O empuxo, por fórmula, é dGV. Tu pode estar se perguntando, certo, professor, mas quem é D, quem é G, quem é V? D é a densidade do líquido. Lembra que quem provoca o empuxo é o líquido. Então, as grandezas são sempre em relação ao líquido. Então, é a densidade, ó, vou botar em outra cor aqui, é a densidade do líquido. A gravidade a gente sempre sabe que vale 10, ele até deu na questão. E o volume é o volume de líquido deslocado. Só que o volume de líquido deslocado é exatamente o volume submerso do sólido, certo? Então, eu chamei de volume do líquido VL, mas eu posso também dizer que isso aqui é o volume do sólido. Beleza? Massa. E isso é que vai resolver a questão. Então, continuando. A tração vale 300. A densidade do líquido. A densidade do líquido ele me deu. É água. 1 grama por centímetros cúbicos. Mas eu não posso trabalhar com essa unidade quando a gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Então, tudo tem que estar em metros. Então, eu vou ter que jogar esta grandezazinha daqui para quilogramas por metro cúbico.
É muito simples. De grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico é só multiplicar por 1000, certo? Então, trazer de grama por centímetro para quilograma por metro é só multiplicar por 1000, certo? Lembra que é centímetros e metros ao cubo. Então, a densidade do líquido, passei para quilograma por metro cúbico, vai dar 1000, certo? A gravidade é 10. E o volume do líquido é o volume do sólido, certo? Tudo isso igual ao peso. Ele já me deu o peso, que é quanto? 500. Vamos parar aqui em stand-by. Olha para essa relação. Nessa relação, o que é que eu vou achar de cara? Eu vou achar quem? O volume do sólido. Aí tu vai dizer, certo, professor, mas aí tu vai estar errando a questão. Porque ele não quer o volume do sólido, ele quer o quê? Ele quer, a densidade da pedra. Ele quer a densidade do sólido. Mas lembra comigo, fera. Densidade do sólido é quem? Massa do sólido sobre o volume do sólido. Então, tu concorda comigo que eu já tenho esse cara, que é a massa do sólido. Olha ele lá em cima, vou trazer uma setinha. Olha ele lá em cima. 50 quilogramas. Então, se eu achar o volume do sólido e que eu vou achar aqui nessa relação, eu posso achar quem? Isso mesmo, a densidade, que é o que ele quer. Aí morre a questão, certo? Vamos fazer? Primeiro, 300 que está desse lado aqui, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Aí eu vou ficar com 1000 vezes 10 vezes volume do sólido. Tudo isso aqui igual a 500 menos 300. Então, 1000 vezes 10 vai dar 10.000. Volume do sólido é igual a 200. 500 menos 300. Então, o que é igual dos dois lados? 2 zeros. Então, eu vou cortar esses 2 zerinhos. Cortei, certo? Então, o volume do sólido deu exatamente 2 sobre 100, certo? Lembrando, se está tudo em metros, o volume deu em metros cúbicos. Vamos finalizar? Vou combinar isso daqui, que eu acabei de achar, com isso daqui, que foi a relação que eu acabei de definir com vocês, certo? Então, para finalizar, vou botar uma cor mais neutra. A densidade do sólido vai ser igual à massa do sólido, que é quanto? 50, dividido pelo volume do sólido, que é 2 sobre 100. Perfeito. Como é que eu resolvo isso, fera? Repete o de cima, repeti, e multipliquei pelo inverso do de baixo. E multipliquei pelo inverso. 2 sobre 100. O inverso é 100 sobre 2. Perfeito. Quanto é que vai dar isso? 50 vezes 100 vai dar 5.000 dividido por 2. 5.000 dividido por 2, a densidade do sólido vai dar exatamente 2.500. Professor, qual é a unidade mesmo? Lembra que estava tudo em quilos e tudo em metros? Então, a densidade vai ser quilogramas por metro cúbico. Beleza, fera? Qualquer dúvida que tu tenha, pausa, fala comigo. As relações de empuxo são importantíssimas. E lembra, falou em equilíbrio, tu vai poder igualar o que puxa para baixo com o que puxa para cima, certo? Então, entendendo as forças, o empuxo, tu vai só encaixar e finalizar, beleza? Alguma dúvida? Massa. Qualquer coisa que tu tenha, pausa, comenta, compartilha, fala comigo e estamos aí, beleza? Cheiro a todos e até a próxima.